Meus irmãos, uma boa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine a todos. É uma grande alegria e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade apresentar um tema para nosso estudo, para nossa reflexão. E o tema que eu trago já está aí o título: Mediunidade e Religiões. Por que escolhi esse tema? Porque, no geral, ignoramos que todos nós somos médiuns. Todos nós. Os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que podemos imaginar. Não temos consciência disso. Não sabemos quantas vezes eles nos sopram e nós vamos agir conforme eles nos ditam. E atraímos para nossa companhia espírito do bem e espírito do mal. Conforme pensemos no bem, conforme pensemos no mal. A escolha é nossa. Deus nos criou a todos livres. Devemos estar atentos a isso. Temos a companhia que merecemos. Livremente escolhemos. Pensemos no bem, os espíritos do bem estão conosco. Pensemos no mal, os espíritos inferiores estão conosco. É a lei da afinidade. O meu notebook, infelizmente, não funcionou aqui, então estou tentando me adaptar. Olha, funcionou. Ainda bem. Observem bem esta foto, esta paisagem. Ela é muito significativa. Por que ela é muito significativa? Vamos fazer um passeio, vamos lá. É esse passado distante, remoto, no tempo e também fisicamente, geograficamente, distante pelas duas formas. Visitemos a montanha Zagros, no Iraque. Guarde este nome, Zagros. Acompanhemos o paleontólogo Richard Leakey, cientista que faz pesquisa sobre a origem e a evolução dos seres humanos. Adentremos a caverna de Xanida. Não tenham medo. Não vai sair nenhum bicho daí. Mas vamos lá, vamos entrar lá nessa caverna. Olha lá. O que é que nós estamos vendo? Nela ocorreu um sepultamento há 60 mil anos. Veja que coisa maravilhosa que é a ciência. A pesquisa científica atesta esse sepultamento há 60 mil anos. Como é que conseguiu preservar-se alguma coisa para chegar a essa pesquisa? Surpreende a conservação dos ossos do morto. Por quê? O importante é observar que ao redor dos ossos, muitos grãos de pólen foram preservados pela umidade. Que coisa fantástica é a natureza, né? São plantas ainda existentes no entorno. Milfolhas, jacintos, malva, escovinhas, tasneirinhas, etc. Ainda hoje existentes. Os grupos de grãos pareciam postos de modo intencional. Olha esse detalhe. Os grãos estavam agrupados. Por quê? O cientista quer saber, quer explicação para tudo, né? Davam a ideia de buquês colocados em homenagem ao falecido. Aqueles grupinhos, buquês de flores. Com ramos
armara-se uma esteira sobre a qual fora deitado o cadáver. Olha só, nessa distância longa no tempo, preparada uma esteira no qual foi colocado o cadáver, na qual foi colocado o cadáver. Inegavelmente, formara-se no local uma cena pungente. Uma cena pungente. Por quê? Esse é o que eu estou falando, essa introdução vem do livro Origens, de um grande escritor, um grande pesquisador. Essa é a capa do livro. Richard Leakey, esse grande pesquisador. Ele comenta: o sepultamento dá luz sobre o homem de Neandertal, que viveu entre 120 a 120 mil anos atrás, até 35 mil anos antes de Cristo. Vejam só. Meu Deus do céu, hein? E a gente pensa que é de ontem, comandado é de ontem. Tendo sido intencional, aqueles bloquinhos, assim, tendo sido intencional, revela coisa extraordinária. Aguçada autoconsciência. Quem preparou aquilo ali, né? Autoconsciência. Preocupação com o espírito humano. Preparou os buquês por o sepultamento, que a gente pensa que é coisa só da humanidade agora, dessa distância de tempo. Os buquezinhos para se despedir do morto. Coisa impressionante. Eu confesso que eu fiquei impressionado. Indica que sua cultura tenha ido além, a cultura daquele povo, da modelagem. Nós pensávamos que eles só faziam modelar correr de barro, etc. E do uso de artefatos de pedra. A elaboração do ritual e a cultura são sinais da humanidade emergindo em nossos ancestrais primitivos. Sinais de humanização. A humanidade. Observe a ilustração. Exatamente tirado desse conhecimento. Há mais de 40 mil anos, os rituais indicam a crença na sobrevivência. Olha lá. Há mais de 40 mil anos, os que partiam eram providos dos bens que lhes seriam úteis. Partiam, mas na sepultura, observe bem, colocavam armas e as ferramentas que ele utilizava. Por quê? Porque tinham a certeza de que havia uma vida para o além e que ele ia precisar das armas dele, precisar das ferramentas. Aí não tem sentido, porque ele não vai usar coisas materiais. Mas colocavam na sepultura. Colocavam na sepultura. Ornados e comida. Ele precisava de comida. Supunham que precisava de comida. O que teria levado essas criaturas primitivas a crer na sobrevivência? O que teria levado? Dotados de inteligência elementar, como poderiam criar uma fantasia tão extraordinária? Como era possível imaginar uma sobrevida, uma vida espiritual? Não era fantasia, era realidade. A pesquisa mostra que era realidade. A explicação está na mediunidade. Em todos os tempos, em todos os lugares. Havia quem visse o morto, havia quem sentisse a presença dele, havia quem recebesse a mensagem dele. Em todo o tempo. Por isso, nas tribos mais primitivas ainda hoje, nós vemos isso. Os chamados mortos voltavam para testar a sua sobrevivência. E o fizeram em todos os tempos e lugares onde foi possível pesquisar, encontrou-se isso. A prova da comunicação dos mortos. Em situações e formas diversas, trazendo a mensagem adequada. Em
todos os tempos, em todos os lugares. É extraordinário isso? Vamos, demos um pulo, que pulo, hein? Olha lá, que pulo. Sabe o que é isso aí? Fenômenos mediúnicos na antiguidade. Babilônia, 539 anos antes de Cristo. Ou seja, praticamente há 2.550 anos. O rei Baltazar, olha, o rei está sentado ali. Olha aqui, o rei Baltazar deu um banquete aos grandes do reino. Isso é fato histórico. Festinha animado, beberam e louvaram os deuses. Grande animação, grande festa. Eis que surge a mão de um homem na parede do palácio real. Fato mediúnico. Na parede surge a mão de um homem. E esse fato é notável. Olha, o rei ficou assombrado. Olha lá a mão que surgiu. E o rei ficou assombrado. Todo mundo assombrado. O que é isso? O semblante do rei alterou-se. E viram a mão escrever. É um fato histórico. E viram a mão escrever. Mene, Tekel, o Parsim. O que é isso? Mene, Tekel, o Parsim. Ninguém entendeu, ninguém soube nada. Os sábios do reino não souberam interpretar a mensagem. Foram chamados, ninguém soube interpretar. Foi chamado então o profeta Daniel. Está na Bíblia. Foi chamado o profeta Daniel. E o profeta Daniel interpretou. Mene significa Deus avaliou o teu reino e o acabou. Tekel, foste pesado e achado em falta. Foi pesado, quer dizer, foi avaliado, foi julgado, foi examinado. O Parsim, dividido foi o teu reino entre os povos medos e persas, povos da antiguidade, medos e persas. Coisa extraordinária, né? Naquela mesma noite, Dario, o Medo, conquistou o reino. Foi tempo de terminar o jantar. O reino foi conquistado. Fato histórico. E o rei Baltazar foi morto. Seu reino terminou. Observe aqui. Primitivismo sugestivo. Demos um grande salto. Costume primitivo de um povo africano. O cadáver é retirado pela porta da cabana. Olha a cabana como é coisa primitiva. Uma porta só. Concluída a cerimônia do sepultamento, a porta é fechada em definitivo. A família volta, mas fecha a porta. A primeira coisa que tem, volta, fecha a porta em definitivo. E nova porta é aberta. Por quê? Assim o falecido não acertaria a entrar. Fecharam a porta para ele não voltar, né? Abre a nova porta. Ele morreu antes, não viu a porta, não sabe daqui da existência da nova porta. Pela mediunidade ou revelação surgiram as principais religiões do mundo. Mediunidade e revelação. Mediunidade nas religiões. Hinduísmo, olha a coisa como é. Ainda hoje é assim. Hinduísmo. A religião desenvolveu-se por cerca de 4.000 anos. Não teve um fundador. A fé compõe-se de diversas expressões. Creio que sua religião sempre existiu. Fato mediúnico. Deus Krishna, Deus da religião hindu. O livro sagrado Bhagavad Gita
relata o diálogo entre o príncipe Arjuna e o deus Krishna. Está aqui o deus Krishna. Bonito, né? E vocês estão vendo aí, ele está com o instrumento na mão, né? Nota. O deus Krishna. O texto realça a união com Deus por meio de amor, altruísmo, devoção total. Há uma história antes e adiante, mostrar aí, mas há uma história interessante. O deus Krishna ia em uma carruagem, o cocheiro da carruagem. E ele então dialoga com o cocheiro. Provoca o cocheiro, que o cocheiro não sabe de dia amanhã, não sabe de nada, né? E realmente o cocheiro não sabia. Ele não sabe, mas eu sei. Então ele revelou ao cocheiro sua sabedoria, seu grande conhecimento. Não vale a pena nos alongar aqui. Só para mostrar como avança esse judaísmo. Primeiro fato, Abraão vivia na cidade de Ur, no Iraque, mais ou menos há 1.800 anos antes de Cristo. Ou seja, 3.814 anos por aí. Fato mediúnico. Deus lhe disse, sai da tua terra, Deus falando a Abraão, está lá na Bíblia, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Realmente, aconteceu isso, né? Vamos para o segundo. O que importa é o fato mediúnico. Ele recebeu a mensagem. Segundo fato, Moisés conduz o povo judeu a Canaã, a terra prometida, 1.250 anos antes de Cristo. 3.260 anos por aí assim. Fato mediúnico. Olha Moisés quando estava no Monte Sinai, Javé, Deus, como ele chamava, lhe transmite os 10 mandamentos. Deixou o seu povo, retirou-se, vocês fiquem aqui, eu vou orar, retirou-se e lá recebeu os 10 mandamentos. É coisa extraordinária, porque naquele tempo se escreveu na pedra, né? E na pedra recebeu os 10 mandamentos. O teor moral, a testa elevada, a fonte espiritual. Então, um fato mediúnico. Espiritualidade elevada. Vamos recordar? Amarás a teu Deus todas as coisas. Primeiro mandamento. Não tomarás seu nome santo. Não tomarás seu santo nome em vão. Guardarás os dias santificados. Honrarás pai e mãe. Respeitarás, honrarás. Não matarás. É o quinto mandamento. Até hoje, muito importante, né? Não pecarás contra a castidade. Não roubarás. Não dirás falso testemunho. Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás os bens alheios. Meu Deus, há tanto tempo isso. E ainda hoje, quanto se pratica tudo isso? Hein? Quanto? Nós vamos dar graças a Deus, nós estamos excluídos, né? Nós não fazemos mais nada disso, né? Porque a doutrina espírita esclarece, vai mais além, esclarece tudo, né? Espero que a gente não faça, não. Budismo. Fundador Siddhartha Gautama, Buda, na Índia, nasceu 560 anos antes de Cristo. Após 6 anos de vida ascética, recolhido, orando, obteve a iluminação. Sua percepção, mediunidade,
Todo sofrimento nasce do desejo, do qual provém o karma. Observe, o ensinamento foi dado a ele, né? Todo sofrimento nasce do desejo. Desejamos o mal, praticamos o mal, sofremos o mal. A cada um, segundo suas obras, confirmou Jesus, né? Suprimido o desejo, ficamos livres de outras encarnações. O Espírito ensina a doutrina espírita. Chegamos ao grau evoluído de perfeição, não voltamos mais para nascer na Terra, vamos para mundos superiores. Mas, quando eu for, eu quero a minha mulher na minha companhia. Mas é claro, eu vou deixá-la. Fato mediúnico. O Deus Brahma manifestou-se e instou a Buda para divulgar os seus ensinamentos. O Deus Brahma, Deus é um só, né? Regra de conduta para a vida, eis os ensinamentos foram dados. Não fazer mal a nenhuma criatura viva. Não tomar o que não lhe foi dado. Bem atual, não está? Bem atual? Não se conduzir de modo irresponsável nos prazeres sensuais. Comer demais, praticar qualquer prazer que atenda a sensibilidade de ordem física, tudo em demasia vai trazer consequências graves. Não falar falsidades. Não se entorpecer com álcool ou droga. Islamismo, profeta Maomé. Olha, não adianta vocês estarem pretendendo aqui essa cobertura da cabeça dele, porque não se encontra aqui no mercado no Brasil, em lugar nenhum vende esse negócio não. Viu? Fundador, Maomé, o islamismo, quem fundou Maomé, faleceu 632 anos antes de Cristo. Não, Maomé foi depois de Cristo. Fato mediúnico. O anjo Gabriel aparece, dá-lhe um pergaminho, um rolo de papel, um pergaminho, um papel, vamos dizer que é um tipo de papel, não é, né? Especial, onde se escrevia, os antigos escreviam, dá um pergaminho para ler. As revelações formam o Alcorão, um livro sagrado do islamismo. Né? Islamismo, você veja, fato mediúnico deu origem ao islamismo. Os 5 pilares do islamismo. Vamos tomar conhecimento. Primeiro, credo. Não há outro Deus senão Alá. E Maomé é o seu profeta. Isso aí, eles acolhem isso. Isso aí, meu Deus, acabou. Essa palavra que... Segundo, oração. O fiel deve orar 5 vezes ao dia, em qualquer lugar. O islâmico, 5 vezes ao dia, ele reza, ora. Caridade, pagar a taxa de 2,5% sobre sua riqueza para os pobres. Vamos adotar isso na doutrina espírita? 2,5% tá bom a taxa? Jejum. Durante o mês do Ramadã, entre o nascer e o pôr do sol, não comer, beber, fumar, nem ter relações sexuais. Todo dia. Quinto, peregrinação a Meca, está aqui Meca, a Caaba, Meca famosa por isso aí. Olha a quantidade de crentes. Ao menos uma vez na vida tem que ir a Meca. Cristianismo, diversas denominações, livro sagrado, Bíblia, fato mediúnico, relata inúmeros fenômenos, incorporação e escrita direta, efeitos luminosos e transfiguração, levitação, o objeto sai voando sem ter asas, sem ter motor, sem nada, transporte, daqui e vai para a casa do Reinaldo. Desaparece aqui, vai para a casa do Reinaldo. Você devolve, hein, Reinaldo?
fenômeno de transporte. Mediunidade musical e aditiva. Jesus realizou inúmeras curas por a posição das mãos, colocar a mão no paciente, a distância. Meu filho está mal, tu pode curar, tem fé, curou a distância. Cura de males físicos, de obsessão, afastar os espíritos. Pô, agora só observe, tudo isso ele fazia, curava. Agora, a ignorância não. Cada um tem que estudar, tem que se preparar, né? A fé, cada um tem que desenvolver a sua fé. Por instrução de Jesus, os apóstolos também realizaram muitos prodígios. Estão lembrados desse fato aí? Curai os enfermos, expeli os maus espíritos, dai de graça o que de graça recebeste. Aqui, ele só acreditava no que Jesus realmente tinha ressuscitado, ele só acreditava se botasse o dedo. Aí, discípulo de Jesus. Então, Jesus apareceu, ele foi lá, botou o dedo, né? Vaso mediúnico do Evangelho. Primeiro, o anjo Gabriel surge a Maria e anuncia: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Daí Maria, o anjo que aparece. Fato mediúnico. Fato mediúnico no Evangelho. 2. No alto de um monte, presente Jesus, Pedro, Tiago e João. 3 fenômenos. Está aqui Jesus, né? Está aqui Pedro, Tiago e João. Primeiro, materialização de Moisés. Jesus lá, Moisés se materializa. Segundo, Jesus transfigura-se. A ele ali transfigurado, todo luminoso. Resplandece qual o sol. Fato mediúnico. Terceiro, fenômeno de voz direta a partir de uma nuvem materializada. Aquela nuvem. Este é o meu filho, meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Essas vozes, essa voz foi ouvida. Fato mediúnico, Igreja Católica. Com devido respeito, não há nenhuma restrição. Santos católicos foram pessoas com dom mediúnico. Alguns casos mais representativos, só para nós atentarmos no que significa isso. Audiência: São Francisco de Assis, Joana d'Arc, Santa Catarina Labouré. Eles ouviram vozes, mediunidade, ouviram vozes. Audiência ouviu voz e transferiu-se para outro local. Ficou em 2 lugares. Santo Afonso Ligório, audiência e cura. Santa Catarina de Siena, ouvia vozes e curava. Audiência ou evidência, ouvia e via. Santa Margarida Alacoque. Bilocação. Bilocação, eu estou aqui, ao mesmo tempo apareço em casa, apareço em outro local. Todo mundo pode testemunhar os 2 locais onde estava ao mesmo tempo. Santo Antônio de Pádua, acho que vocês conhecem esse caso. Audiência, psicografia. Santa Brígida. Cura, evidência. São João Batista Vianney, chamado Cura das. Levitação. São Bento. Psicografia. São João Crisóstomo. Vidência e cura, Dom Bosco. Xenoglossia e cura. Xenoglossia, falar uma língua estrangeira sem nunca ter estudado. Ela falava línguas diversas e curava. Santa Clara de Montefalco. Vidência, Santa Teresa d'Ávila, está aqui.
Santa Margarida de Cortona, Teresa Galani, Santa Catarina de Gênova e Santa Gema Galgani. Novos fatos na Igreja Católica. Declara o padre Marcelo Rossi, na revista Quem, 30/12/10. Toco nas pessoas e vejo o que vai acontecer. Mediunidade. E fala das visões que tem sobre o futuro. Sem dúvida, mediunidade de premonição. Prevê o que vai acontecer. Mediunidade segundo São Paulo. Eis a sua classificação dos dons espirituais da mediunidade. São Paulo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um é dada a palavra da sabedoria. A um a fé e a outro os dons de curar. A um a operação de maravilha e a outro a profecia. A um os dons de discernir os espíritos e a outro a variedade de línguas. A outro mais a interpretação das línguas. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, observe bem, para o que for útil. Não procurar espíritos para coisas fúteis. Isso é altamente comprometedor. A religião verdadeira, qual é? São mais ou menos 2.240 religiões no mundo, segundo os estudiosos. 2.240 religiões. A enormidade de discrepância varia muito o que um ensina do que a outra ensina. De dogmas, ponto de verdade, que nos pode discutir, de profissões de fé, fórmulas salvadoras, caminhos verdadeiros. A variedade é grande. Qual é a religião verdadeira, então? Pense um pouco. Qual é a verdadeira? Por que tal disparidade tão embaraçosa? Por que Deus permite isso? Se uma só é verdadeira, por que Deus permite isso? Esses profetas que não são verdadeiros e que trazem esses ensinamentos, por que isso? Obra de Deus ou do demônio? Ou do homem? O Espiritismo é apenas mais uma religião? Para viver em equilíbrio, você precisa de resposta. O Espiritismo é o livro dos Espíritos. Isso aí foi publicado na capa do livro dos Espíritos. Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus veio esclarecer. Cada coisa vem a seu tempo. Vamos guardar isso? É ou não é? Como é que nós tratamos a criancinha? Como criancinha. Tudo vem o seu tempo. Vai crescendo, a gente vai então ampliando os ensinamentos e a maneira de tratar. A verdade é como a luz. O que ensina a doutrina espírita. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Ou não é? A verdade é como a luz. Assim que nós fazemos com nossos filhos, com as crianças. Vamos ensinando à medida que vai crescendo. Assim acontece conosco, à medida que vamos nos desenvolvendo, que vamos nos aperfeiçoando, o nível de conhecimento vai se ampliando. Por quê? Olha a característica do nosso tempo, sobretudo. A razão, faculdade, que antigamente nem se falava nisso. Analisar para compreender, aceitar aquilo que compreende. Para não se deslumbrar, está lá no livro dos Espíritos. O homem precisa habituar-se a ela, a verdade, pouco a pouco, para não se deslumbrar, não ficar maravilhado. O ensino religioso está de acordo com os tempos, lugares e pessoas. Por isso Jesus usou muitas alegorias. Quantas histórias Jesus
usou para ensinar. Muitas parábolas sobre o futuro que percebemos pelos fatos e também pelo raciocínio sobre os espíritos. Qual é a situação em que eles estão? O que fazem e as razões de seu estado. Estão bem, um está feliz, o outro está sofrendo. Por quê? Qual a razão? Os fatos mostram que a vida futura dependerá. Não é a religião que salva. A religião vem ensinar. Mas olha aqui, o futuro dependerá de nossos méritos. O que é que pensamos, o que é que falamos, o que é que fazemos, qual o nosso tratamento ao nosso irmão, ao nosso companheiro de jornada, seja espírita, seja católico, seja protestante, seja o que for, ateu, seja o que for, de nossos deméritos, méritos, deméritos, o contrário de mérito, não merecimento. A nova luz se irradia de diversos pontos da Terra para universalizar a revelação espírita. São eles os espíritos que vieram nos trazer a doutrina espírita. Não é a obra do homem. Deus permitiu, Jesus então encaminhou espíritos superiores para nos trazer os ensinamentos. Aclarar as consciências. É por isso que a doutrina espírita não condena religião nenhuma. Não. Todas são necessárias. Pessoa se afeiçoa, se aproxima e convive na religião com a qual sintoniza. Não é isso mesmo? Vou me permitir fazer uma observação. Morava em Salvador. Trabalhava no Banco do Brasil. Casei-me em Salvador. Tereza, minha segunda esposa. A minha sogra era muito católica e a família era muito católica. E então eu comecei a frequentar, sempre a ver, frequentava o centro do Divaldo, a Casa do Caminho. Uma vez por semana ia lá, frequentar lá no começo a Casa do Caminho. E quando eu chegava em casa todo dia era uma confusão. Porque minha sogra dizia para minha mulher, ele vai ficar doido. Tome conta do seu marido. Não permita que ele entre nisso. Quem entra nisso fica doido. Olha, foi um inferno. Um inferno na minha vida. Porque eu chegava um atrás, outro atrás. Eu entrava no banheiro, fechava a porta, olhava no espelho. Que uma vez eu cheguei, abri a porta, foi quando eu fui entrando, a minha sogra chegou. Não estou falando mal dela não, né? Ela chegou, olhou assim para mim, assim. Meu Deus, o que foi isso? O que aconteceu com você? O que foi isso? Olha. Vem cá com a filha, vem mesmo, seu marido, eu não disse, tá? Aí ela chegou a ficar nas duas, eu tripei outra, consegui entrar no banheiro, olhei no espelho, minha cara normal, absurda, não via nada demais, meu Deus, o que é isso? Aí abri a porta, gente, olha minha cara, toca aqui, sou eu mesmo. Olha, foi um inferno, mas pintaram o sete para me tirar da doutrina espírita. Então, a mediunidade é uma faculdade natural, é uma disposição orgânica, o organismo precisa estar preparado para isso, orgânica e espiritual, qualquer pessoa pode ser dotada desse dom, é uma aptidão, serve de instrumento aos espíritos, os espíritos superiores vêm, transmitem, os inferiores também. Por ela, eles iluminam as pessoas. Manifestou-se em todos os tempos, deve ser praticada santamente, com pureza, pureza de pensamento, pureza de sentimento. Finalidade da mediunidade, demonstrar a imortalidade da alma, os dois grandes médicos brasileiros, né? Divaldo Franco e Chico Xavier. Consolar e fortalecer, proporcionar proteção espiritual. Chico Xavier, só para dar uma prova. Meu primeiro encontro com o Chico Xavier. A fila enorme, eu na fila. Não quis me dar a conhecer de jeito nenhum. Estava na fila. Quando eu chego diante do Chico, ele estende a mão, ele, olha que coisa, ninguém me conhecia, não conhecia ninguém. Ele olhou assim para mim, está a seu lado Erasmo Porangaba. Foi meu irmão mais velho, presidiu esta casa, falecido.
podia ter dúvida nenhuma. Como é que pode ser aquele contato, aquele instante? Está a seu lado, Erasmo Porangaba. Que coisa, né? Dá a conhecer a verdade, esclarecer e reafirmar o ensino de Jesus, incentivar a reforma moral do homem. Isso é o ponto principal, né? Incentivar a reforma moral. Não é a religião que salva, então a gente tem que se reformar, tem que se melhorar, a cada um segundo suas obras, para a gente poder se credenciar para o mundo superior. Não adianta querer, vou lá para nosso lar, vou lá estar com o André Luiz, nem é assim não. A gente precisa ter merecimento. Olha a subida. Olha a subida. É fácil? Não. Característica da religião perfeita. Aquela em que nenhum dos artigos de fé se opõe aos atributos divinos. Deus é amor, Deus é sabedoria, né? Esses dois atributos fundamentais. Deus é amor, Deus é sabedoria. Deus é todo poder, né? A que melhor satisfaça a razão, a faculdade que nos permite distinguir o certo e o errado. Qual é a religião que a gente deve abraçar? Aquela que a nossa razão diz, olha, aqui tá, esse aqui é o caminho, esse aqui está certo. As legítimas aspirações do coração. O que é que a gente quer? Quer o bem. Quer que haja que o bem esteja com todos, né? E satisfaz o quê? O espírito humano, as nossas necessidades. A que não tem nenhum ponto de fé desmentido pela ciência. A que acompanha a humanidade em sua marcha progressiva. A religião que acompanha a humanidade. A que não seja exclusivista, nem, olha, guardem, nem exclusivista, nem intolerante. A gente não pode dizer, não, só o espiritismo salva. Não, aquela religião, não. De jeito nenhum. A que emancipe, liberte a inteligência, não admitindo senão a fé racional. A fé baseada na razão, aquilo que a razão nos diz. Deus é o supremo poder, Deus é a suprema sabedoria, Deus é o Pai, então todos vão ser salvos. Qual é o caminho? A reencarnação. Aí a gente vê, eu se tirar a reencarnação, eu não acredito em Deus. Aquela cujo código moral seja o mais puro, o mais lógico e harmonioso com as necessidades sociais. Enfim, esteja apropriado a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. A doutrina espírita não nos dá estas condições, vamos abraçá-la e procurar vivê-la. Entendendo a variedade das religiões, a evolução e a lei divina, tudo abrange. O homem evolui em inteligência e sentimento, razão, moral e biologicamente. Progride, portanto, a ciência, a filosofia, a religião e todos os ramos do saber. Eleva-os, por consequência, as aspirações e necessidades do homem. A religião há sempre de progredir, pois reciprocamente se influenciam. O homem influencia as crenças influenciam o homem. Um impulsionando o outro. O homem evolui, consequentemente, a crença evolui. A história prova a evolução da religião, na forma, na doutrina, na profissão de fé. Religião e vida espiritual. Está vendo lá? O mundo espiritual, nós vamos para lá. Eu estou esperando. O progresso espiritual dá-se no plano terreno, mais ainda no plano espiritual. O saber adquirido lá pressiona pelo ajuste dos pontos de fé adotados aqui. Dilema existencial. Dilema do homem contemporâneo. Sente que não pode abdicar da fé. Mas o bom senso impõe a não renunciar à razão. Daí a doutrina espírita. Não obriga ninguém a renunciar à razão. Ela mostra a realidade das coisas. Com o espiritismo, os fatos e o esclarecimento vêm conciliar a fé e a razão. Os dois podem se juntar.
Recordamos Kardec. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão. Em todas as épocas da humanidade. Recordemos Jesus. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Nada há encoberto. Nós chegamos num grau de evolução que então penetramos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavra de Jesus. Então a doutrina espírita é o Consolador prometido, veio para nos conduzir. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essência da religião. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Paz em Jesus. E espiritualidade. Ainda hoje estava lembrando, para encerrar, uma pequenina história, estava lembrando da minha mulher. E me lembrei dela agora, então não sei se eu já falei aqui a vocês. O Papa se interessou por isso. Né? O Papa se interessou por ela. É uma história. Então, aconteceu uma coisa interessante com ele. Vocês ouviram falar em Gina Lollobrigida? Gina Lollobrigida era muito bonita, era belíssima, né? Então o Papa recebeu Gina Lollobrigida. Não grave isso não, homem. Recebeu Gina Lollobrigida na audiência especial. Quando a Gina chegou, aí fez a genuflexão para beijar o anel papal. Quando ela fez a flexão, o véu se entreabriu. Os olhos do Papa bateram no busto da Gina. Ela tinha um busto famoso. Né? O espírito das sombras soprou no ouvido esquerdo do Papa. Papa, Papa. Papa, Papa. Papa, Papa. O espírito da luz soprou no lado direito. Papa, Papa. Papa, Papa. A tentação é assim. Então precisamos estar atentos, que varia só às vezes no tom, na maneira como as coisas aparecem. Estejamos bem atentos para não cair nessas tentações terríveis. Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Muito obrigado.